Olá, está começando mais um Política em Pauta. O assunto de hoje é sistema de coalizão. Comigo tenho Maite Miranda, Fernando Polacchini, Henrico Bertagnoli e Matheus Paes. Bom, vamos começar falando sobre o que é necessário para se ter um bom sistema de coalizão. Vamos começar com você, Matheus. Bom, eu acho que fundamental para você ter uma coalizão assim perfeita é você ter as mesmas ideias. Para mim, uma das melhores coligações das eleições de 2018 é a chapa PT-PCdoB, porque são dois partidos ali que convergem nos ideais, são dois partidos basicamente de esquerda. Então eu acho que é isso, você tem que ter um pensamento conjunto. Muitas pessoas brincam que o pior dia da vida delas foi ver o Maluf apertando a mão do Lula, porque são duas pessoas que pensam totalmente diferente. Um foi apoiador do regime militar, enquanto o outro foi contra o regime militar. Então tem que ter essa convergência de ideias. Sem contar que muitas vezes, quando tem esses acordos entre eles, não fica muito claro até onde um pode ir que não vá atrapalhar o outro partido, por exemplo. E muitas vezes, se isso acontece, pode acabar, durante o governo, gerando problemas, né? Para quem for eleito. Eu acho que essa questão das ideias é muito importante alinhar e quando você vai formar sua chapa 4 anos antes. O melhor exemplo para mostrar uma coalizão não muito bem feita foi a Dilma com o Temer agora. O que aconteceu? O Temer tinha maioria no Congresso, tal como o presidente do Senado, da Câmara, do partido dele, e eles conseguiram ali ajustar com que o Temer tomasse a posse. E daí a Dilma caiu num governo que, assim, e também um partido que não era fraco também. Vale ressaltar que o PT não é um partido fraco, não para governar, também governou antes 8 anos, mas naquele momento se mostrava enfraquecido na imagem dela, Dilma, acredito eu. Acho que é ela que acabou causando tudo isso, né? E como vocês acham que E como vocês acham que a coalizão, ela influencia no voto das pessoas? Eu acho que depende muito, porque, por exemplo, todo mundo sabe que o PT é um partido com milhões de militantes, pessoas que votam no PT por ser o PT, pela imagem do presidente Lula. Então, acho que quando você, por exemplo, se o PT não tivesse lançado o Fernando Haddad, tivesse lançado a Manuela Dávila, que não é do PT, mas tivesse lançado a própria Manuela Dávila com a mesma ideia de, tipo, Manuela é Lula, as pessoas do PT iriam com certeza votar na Manuela Dávila porque ela está com a imagem do presidente Lula e as pessoas votam na imagem do presidente Lula. Fernando, o que você tem a dizer sobre isso? Eu discordo um pouco do meu colega aqui, porque o partido que ela é, no país que a gente vive, não é tão aceito, que é o PCdoB. E só complementando ele na última fala anterior, sobre os partidos que estão na coalizão, eu acho que é muito importante realmente esses partidos que estão junto, que também tem, ele esqueceu de falar do PROS, né? E tem o PCO, que tá indiretamente nessa chapa, né? Eu acho super importante essa coalizão, mas também eu vejo que talvez pode ter um problema de governabilidade, porque se você não tem a maioria no Congresso, você nunca vai conseguir governar. Por isso que em 2014 a gente teve que se aliar, o PT teve que se aliar ao PMDB, teve que se aliar ao Centrão, porque sem o Centrão muitas vezes você não consegue passar adiante as suas propostas. Todos buscam uma aliancinha com o PMDB, né? Eu acho importante isso e todo mundo fala, tinha um professor que falava muito isso, porque o PMDB, ele é maioria, ele sempre tá lá, ele nunca sai do governo, ele sempre tá lá. Agora, eu acho muito importante olhar a coalizão na hora de votar, justamente para você não ter esse choque de ideias, né? Por exemplo, tem um cara aí que é da esquerda e ele vai fazer uma coalizão com uma mulher de direita agrária, né? Que é o Ciro e a Cátia Abreu. Aí muita gente ficou indignada. Eu acho que, assim, tem que analisar muito bem para bater as ideias desde o princípio. Porque é quase que um casamento que você vai ter daqui a 4... pelo menos por 4 anos tem que ter esse casamento. Então, se você não tiver bem alinhadas essas expectativas, o que você pretende para o governo nos próximos 4 anos em termos de ideal como um todo,
você não consegue governar, é o que ele falou, não tem governabilidade. Só dando uma complementada no que o Henrico falou, às vezes nem com a candidata à vice-presidência, às vezes com algum candidato Qualquer outro a qualquer, até do legislativo mesmo. Você tem o Paulinho da Força, que o partido dele é o Solidariedade, ele criou, e ele é totalmente ligado à força sindical, uma coisa mais de esquerda, ele se alia ao PSDB, que já é um pouco mais rejeitado pela esquerda. Então aí a gente tem que olhar, ver que o Solidariedade está fazendo parte da campanha do Geraldo Alckmin. E também uma chapa que assim é condizente de ideias, você pode ver o Bolsonaro e o vice dele, o General Mourão. Ele chama um cara das Forças Armadas que ele sempre defende. Então ali é uma coligação que acho que dá certo pros ideais do Bolsonaro. Agora, eu acho importante também ressaltar, a gente está falando tanto de coalização aqui, presidente, legislativo, o judiciário também. Quem vai nomear o pessoal que vai para o judiciário vão ser esses presidentes e tal. Então, você tem que tomar muito cuidado para não dar tiro no pé. Até o professor uma vez comentou, né, que, o Lula vai lá, assina a ficha limpa, bota um presidente do STF que depois foi lá e condenou ele. Então, assim, tem muita coisa por aí que você vê como ninguém governa sozinho. Você precisa saber quem você vai pôr ali. Existem também alguns advogados dentro da OAB que não são totalmente a favor do STF que nós temos hoje, porque eles veem como alguns ministros do STF hoje, como, por exemplo, o Dias Toffoli e o Ricardo Lewandowski, que passaram em poucos concursos, inclusive o Dias Toffoli, ex-advogado do PT ali. Então, alguns advogados dentro da OAB, eles não concordam muito bem com essa formação atual do STF, até por essas ligações políticas anteriores, mas... Só puxando o gancho do que o Henrique falou, a questão da coalizão é justamente isso, né? Que muitas vezes você faz o poder da barganha, você recebe um apoio, em troca você dá um ministério, que pode ser daquele cara que não vai concordar com as suas ideias realmente. Eu acho que a coalizão é muito poder de barganhar, né? Com isso você ganha um apoio. Então, você coloca um ministro do partido X, então, de repente, você vai querer pôr uma lei, algo assim, quem for votar naquilo que for daquele partido vai passar a te apoiar, porque você colocou alguém do partido no ministério. E aproveitando esse ponto que você, Fernando, pegou de o que é o sistema de coalizão, Maitê, quem você acha que, entre aspas, lucra mais com a existência de coalizões? O povo ou os governantes? Eu vejo mais como os governantes, que é necessário para eles, né, ter esse traquejo político e ter essas alianças, senão eles não conseguem governar. E, de certa forma, eles conseguem favores. Para a população, assim, já li, assim, de lados positivos, pessoas dizendo, é bom porque traz uma pluralidade maior. Mas eu não acredito que eles se unam pensando no bem da população. Eles estão pensando nos bens deles. Então, eu não acho que eles vão se juntar, vamos agora ter uma agenda pensando no povo, vamos votar isso para o bem do povo. Eu não acho que isso aconteça, mas aí é a minha opinião pessoal realmente. Compartilhando da opinião pessoal dela, eu acho que o povo parou de se dar bem já faz um tempo, né? Então, eu não acho que visa o povo, visa mais, assim, uma perpetuação do poder. Por exemplo, você pega um cargo de senador, você fica 8 anos lá, né? E depois você consegue daí chamar fulano, ciclano de partido X para ser seu secretário, né? Então, é uma perpetuação e você vai espalhando, assim. Os partidos você pode deixar. Agora, é o que a gente falou antes, é um monstro que você tem que... Um monstro, entre aspas, você tem que saber como você vai criar. Porque senão ele vira maior que você. E daí você não consegue depois conseguir governar porque esse cara já tá te difamando lá no meio, por exemplo. A gente também não tá lá todo dia para saber como é que é. Mas eu acho isso. Acho que não é positivo pro povo. Assim, chega a ser positivo justamente nesse caso. Acho que a pluralidade e tal. Agora, um exemplo muito simples disso é ver os partidos todos que apoiaram a Dilma em 2014, todos eles, a maioria dos seus deputados foram quem votou a favor do impeachment. Né? Só complementando um pouco o que o Henrico falou, eu acho que eu compartilho dessa opinião deles, eu acho que o povo também já não está se dando bem há um tempo, mas uma prova de que o sistema de coalizão ele beneficia os governantes é você ver, por exemplo, em 2016 ou 2015, quando cai a Dilma Rousseff, o Partido dos Trabalhadores, o PT,
sai às ruas dizendo que o governo Temer é legítimo, que o MDB são um bando de golpistas. E agora, em 2018, você vê o Fernando Haddad viajando para Alagoas e pedindo voto para o Renan Calheiros, que ele chamava de golpista em 2016. Então, causa também essa incoerência. Até mesmo o próprio Aécio Neves, que se dizia contra tal ideia e depois se coliga com outro. Ou até mesmo PT e PSDB, que já se coligaram várias vezes e podem se coligar no segundo turno contra o Bolsonaro. Bom, para encerrar aqui, vou fazer uma última pergunta. Qual a expectativa de vocês em relação ao segundo turno, por esse ponto de vista do sistema de coalizão? Ao meu ver, esse segundo turno vai ser um segundo turno bem polarizado, mais do que foi em 2014, porque vamos ter uma extrema-direita contra uma esquerda. Eu vejo que muitos partidos vão se quebrar, que nem no PP do Nordeste, acho que é capaz de apoiar o Haddad, né? E o PP do Sul, que é o da Ana Amélia, vai apoiar o Bolsonaro, porque a Ana Amélia não gosta do PT, né? Eu vejo que vai ser uma eleição onde os partidos vão ficar em dúvida em quem apoiar e vai ser uma eleição bem difícil e com altos índices de rejeição. Mais alguém? Bom, eu acho que vai ser atípico, não sei se... Pode ser uma nova ordem política no Brasil, não sei, a gente pedia tanto mudança, vai ter uma mudança esse ano, agora só o futuro vai dizer se vai ser positivo ou negativo, eu acho. A eleição ela já está polarizada no primeiro turno, você tem o anti-bolsonarismo e o antipetismo. E no segundo turno vai ser a mesma coisa, o segundo turno basicamente definido com Bolsonaro e Haddad, resta saber quem vai apoiar. Eu vejo quase todos os partidos apoiando, né, a candidatura do Haddad, porque o Bolsonaro passa a ser uma ameaça a outras pessoas desse partido, enquanto, como o Fernando falou, mais o Sul ali, que concorda mais com os ideais do Bolsonaro, pode ir a favor do candidato do PSL. Por outro lado, Matheus, eu tenho a impressão que alguns partidos de centro, talvez justamente por ter uma visão um pouquinho mais centro-direita, podem acabar indo para o lado da extrema-direita, então fazendo coligação com o Bolsonaro. Eu acho legal ver os debates de primeiro turno agora, ver o pessoal se atacando, e daí uma semana depois a gente vai ver parceria, fulano apoia fulano, fulano apoia ciclano, porque é o que vai acontecer. Eles não vão ficar... Acho muito difícil, um ou outro, talvez, sei lá, eu diria, talvez o PSDB, que fique em cima do muro, né? Que fale assim, cada um decide por si só agora. Mas é até interessante do PSDB que o crescimento do Bolsonaro nesse último dado do Ibope foi justamente de gente do PSDB que já demandando pro Bolsonaro. Mas a gente também tem uma fala do FHC que fala que provavelmente apoiará o Haddad no segundo turno. Pode acontecer que nem em 89, que o Covas apoiou o Lula e uma outra parte do PSDB apoiou o Collor. Muito bem dito. Bom, então nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Gostaria muito de agradecer Maitê, Fernando, Henrico e Matheus. E é isso. Até o próximo programa.